Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 e o 12. E depois dele, Sama, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Eu sei, estamos diante de um texto que é praticamente desconhecido, de um personagem quase que anônimo. Mas é um texto que merece uma atenção especial. O contexto, o capítulo 23 do segundo livro de Samuel, são as últimas palavras de Davi. Vocês podem perceber na epígrafe do capítulo 23, as últimas palavras de Davi. Davi estava no final da sua vida, 70 anos de idade. Iria passar o cajado para Salomão. Davi foi o que foi, fez o que fez, chegou onde chegou. Primeiro Deus, obviamente, mas ele tinha na sua retaguarda dezenas, centenas, milhares e mais de 1 milhão de pessoas que lhe davam guarnição. Não é exagero. Davi, ele foi ungido em casa, foi ungido na tribo e foi ungido na nação. Ele foi o terceiro rei de Israel. E eu estou falando com exatidão, ele foi o terceiro. O primeiro foi Saul. O segundo foi o filho de Saul, Isbosete. Aí o terceiro é que foi Davi. É porque estamos habituados a ouvir que Davi foi o segundo rei de Israel. Não foi. O segundo foi o filho de Saul, Isbosete, diz a Bíblia, 2 anos. E Davi reinou 40 anos. A Bíblia fala que uma vez Davi resolveu fazer a contabilidade do povo. Deus o castigou por causa disso. Mas ele fez a contagem. E a contagem dos homens de guerra, dos soldados, em Israel havia 800 mil. Em Judá havia 500 mil. Ele tinha uma equipe de 1.300.000 soldados.
Não vou falar da hierarquia militar, desde os generais até os soldados. Eu vou me ater, dentro desse contexto, a um grupo seleto de protagonistas, os melhores dos melhores, os mais especiais dos especiais, que era um grupo que ele tinha de 37 valentes. Estes homens, todas as qualidades de coragem, de ousadia, de intrepidez, de astúcia, de habilidades para o combate, de enfrentar a morte de frente, tudo que você puder imaginar de habilidades estes homens tinham. Alguns deles eram de uma escola de benjamitas. A Bíblia fala de um grupo da tribo de Benjamim, moradores de Gibeá, escolhidos a dedo, 700 homens canhotos, que atiravam uma pedra numa funda e não erravam um fio de cabelo. Todos eles, homens peritos, homens habilidosos, homens estrategistas. E chegamos a este grupo de 37 valentes. Todos eles, na sua biografia, realizaram feitos notáveis, brilhantes, extraordinários, inacreditáveis. Mas neste grupo de 37, haviam 3. E a Bíblia apresenta aqui nesse texto proezas extraordinárias que esses 3 fizeram. O primeiro era Josebe-Bassebede, versículo 8. A sua Bíblia está aberta? Vale a pena conferir. O capítulo 23 do segundo livro de Samuel, o versículo 8, vai falar a proeza de mais destaque que Josebe-Bassebede realizou em vida. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, estes são os nomes dos valentes de Davi. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Bassebede, filho de Taquemon, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e o expeliu de uma vez. Inacreditável, não é? Um homem se opor a 8 e os vencer já é uma proeza. Um homem só vencendo 8 já é uma proeza. Precisa ter muita habilidade, precisa realmente ter defesa pessoal e saber lutar. Um para vencer 8. Você imagine um se opondo a 800 e o ferir. Inacreditável. Eu só acredito porque está escrito na Bíblia. Se não estivesse escrito na Bíblia, qualquer pessoa me contando, eu não acreditaria. Você já pensou uma pessoa enfrentando 800 e as ferir, diz a Bíblia, de uma vez?
Eu vou pensar que o de uma vez não foi num golpe, de uma vez foi numa batalha. Ele numa batalha enfrentou e feriu 800. Vem o segundo dos maiorais dos 37. Perceba, Davi tinha 1.300.000 soldados. Havia a hierarquia militar, generais, capitães, etc. e tal. Mas ele tinha 37 valentes. E dos 37, 3 se destacaram mais. O primeiro, já mencionei a sua proeza. Verso 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dobô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Esse valente entrou numa batalha. A batalha foi tão travada que a espada, ela ficou grudada, ela ficou presa ao sangue coalhado que estava na sua mão, dele e das pessoas que ele enfrentou. A espada se lhe ficou presa à mão. E naquele dia, a Bíblia diz que o Senhor operou um grande livramento. Se vocês depois lerem todo o capítulo 23, vocês verão outras tantas proezas. A Bíblia fala do Abissai, que enfrentou 300 homens e os venceu. 300. Mas agora o foco é no Sama. Dos 37 valentes de Davi, haviam 3, que eu bem poderia dizer da sua guarda pessoal. E agora o autor sagrado vai destacar a proeza das proezas. Obviamente, durante os 40 anos de reinado de Davi, dezenas e centenas de batalhas foram travadas, e estes homens realizaram tantas e tantas proezas. Mas aqui é destacada uma proeza de cada um deles. Aí quando chega em Sama, o texto sagrado diz: depois dele, Sama, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão. Os filisteus, inimigos tradicionais de Israel, se ajuntaram, diz o texto sagrado, numa multidão. E o texto revela que havia ali um pedaço de terra. Era só um pedaço de terra. Deveria ser um espaço de terra resumido. Um espaço de terra pequeno, pois a Bíblia é detalhista. Ela diz que havia um pedaço de terra. E este pedaço de terra estava cheio de lentilhas. Aí o povo, ao ver a multidão dos filisteus, fugiram diante deles. Imagina os israelitas, imagina os soldados, os capitães, imagine os homens de guerra fugindo diante
da multidão de filisteus naquele pequeno pedaço de terra cheio de lentilhas. Venhamos e convenhamos, se o pedaço de terra era pequeno, era apenas um pedaço de terra, não era tão valorizado. Não tinha tanto valor financeiro. E se não bastasse o pedaço de terra ser pequeno, ser apenas um pedaço, estava cheio de lentilhas, algo de pouco valor. Apesar de muito valor nutritivo, eu poderia citar aqui 10 propriedades da lentilha. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Depois pesquise acerca da lentilha, o que é este grão, os nutrientes que ele tem, as propriedades inerentes à lentilha. O fato é que a lentilha, naquele tempo, não tinha valor. E para muitos não tem sabor e não tem graça. Mas para Sama, aquele pedaço de terra era valioso. Para Sama, aquelas lentilhas eram grãos preciosos para ele. Aí a palavra de Deus nos fala, e o foco aqui vai ser esse. Verso 12: Este, pois, o Sama se pôs no meio daquele pedaço de terra. Ele se dirige, o Sama, para o meio daquele pedaço de terra. Aí diz a Bíblia, e ele o defendeu. Vocês estão lembrados do que eu disse que era o tema da mensagem? Sama, o defensor. Ele defendeu o pequeno pedaço de terra. Ele defendeu o fruto que havia naquela terra, lentilhas. A terra era pequena, era apenas um pedaço, mas era terra. Para ele tinha valor. As lentilhas naquela época no Oriente Médio não eram valorizadas, mas para ele, o Sama, aquelas lentilhas tinham muito valor. Aí ele decidiu ficar. Ele decidiu lutar. Ele decidiu defender o pedaço de terra cheio de lentilhas. Ele defendeu. É por isso que eu estou dizendo, Sama, o defensor. Diz o texto: Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Ele feriu os filisteus e lembremos, a Bíblia diz anteriormente que era uma grande multidão. E quando a Bíblia diz que a multidão era grande, não eram 10 pessoas. Não era uma centena, era uma grande multidão. Se fossem 10 pessoas, a Bíblia diria, havia 10 pessoas. Se houvesse 100 pessoas, a Bíblia diria, haviam 100 filisteus. A Bíblia está dizendo que havia uma grande multidão que havia se ajuntado. E aquela multidão dos filisteus queria o quê? Espoliar a terra, despojar os frutos, expulsar os israelitas, humilhá-los e matá-los. Mas Sama resistiu. Sama ficou e defendeu o pedaço de terra cheio de lentilhas. Pastor, e o que é que isso tem a ver conosco hoje? Eu vou aplicar a mensagem a nós. Nós precisamos usar
a tática, a coragem, a intrepidez, a ousadia e a fé deste homem e defender também o nosso pedaço de terra. Defender as nossas lentilhas. E o que é o pedaço de terra dentro dessa tua mensagem? Nós precisamos, como Sama, defender. Agora nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos defender os nossos princípios. Nós precisamos defender aquilo que a Bíblia estabelece como verdade. Nós precisamos defender as doutrinas, os bons costumes. Precisamos defender a palavra de Deus dos ataques do adversário. Neste mundo de pós-modernidade, de tanta secularização, de tanta banalização do pecado, de inversão de valores, o certo para alguns é errado, e o errado se torna certo. Da luz fazem trevas, e das trevas fazem luz. Nós precisamos, como cristãos, defender os nossos princípios. Nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos defender a família tradicional. Nós devemos defender e combater a ideologia nas escolas. Nós precisamos defender os princípios da palavra de Deus. Nós sabemos, é inevitável. O mundo está se preparando para o surgimento do anticristo. Nós estamos no começo do fim, mas aquele que aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Nós não podemos aceitar o mal sem protestar. Nós vamos defender o pedaço de terra. Nós vamos defender as lentilhas. Nós vamos defender os nossos princípios. E vamos continuar pregando, não contra as pessoas, mas contra o pecado. Vamos continuar pregando contra comportamentos. Vamos continuar defendendo o pedaço de terra. Nós defendemos princípios. Precisamos defender a nossa fé, que é tão atacada, que é tão assolada, que é tão combatida. Precisamos defender a nossa fé. Precisamos defender os nossos valores. Os nossos valores, os valores cristãos, os valores judaico-cristãos, em que a nossa sociedade foi construída ao longo dos séculos. Nós precisamos defendê-los, anunciar e proclamar, protestando contra o mal. Sama enfrentou uma multidão de filisteus. Ele se coloca no meio daquele pedaço de terra. Deus era com ele. Deus era com Sama. Ele não estava só. Os seus companheiros o abandonaram. Todos recuaram, correram, se afastaram, mas Sama, ele permaneceu. Sama, ele continuou firme, com coragem, com destemor, com ousadia, não tendo a sua vida como preciosa. Ele deve ter dito no seu coração: eu vou defender esse pedaço de terra, eu vou defender estas lentilhas, eu enfrentarei os filisteus. Quando nós temos uma posição definida, é aquilo que Elias diz:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Agora não podereis cochear entre dois pensamentos. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou é luz ou é trevas. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem meio termo. Sama decidiu defender o pedaço de terra cheio de lentilhas. Você está disposto a defender a sua fé? Defender a sua fé no trabalho, se for preciso. Defender a sua fé na faculdade, se for preciso. Vocês sabiam que no primeiro ano de faculdade, 50% dos jovens evangélicos abandonam a fé? Há estatísticas que já dizem que hoje são 66. Significa dizer de maneira bem fácil que de cada 100 jovens crentes que entram numa faculdade, no primeiro ano até finalizar o segundo semestre, de 100, 66 já se desviaram. Você sabia disso? Isso é estatística nua e crua. São números inquestionáveis. A outra que diz que são 50%. De toda maneira, 66% ou 50% é uma tragédia. Mas nós precisamos defender os nossos princípios. Defender os nossos valores. E os princípios de Deus, eles são inegociáveis. Os princípios de Deus, eles são imutáveis. A Bíblia diz lá no livro de Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. E os seus princípios, a sua palavra também não muda. O que era pecado há 2000 anos atrás, é pecado hoje. O que era pecado há 4000 anos atrás, ainda é pecado hoje. E nós temos um combate contra o pecado. O autor sagrado da Epístola aos Hebreus, ele diz: combatendo contra o pecado. Aí às vezes a pessoa não tem a compreensão. Aí quando se combate o pecado, a pessoa leva para o lado pessoal. Mas não é pessoal. É questão de princípio. É questão de fé. É questão de compromisso com Deus. Não combatemos as pessoas, combatemos as práticas. E deixamos muito claro de que lado nós estamos. Nós estamos do lado de Deus. Nós estamos do lado da palavra. Nós defendemos os princípios, ainda que surja uma multidão de filisteus. Você está disposto, assim como Sama, a defender o pedaço de terra cheio de lentilhas? Você está disposto a defender a sua fé? Aquilo que você acredita à luz da palavra? Ou quando os filisteus chegarem, irás fugir também? Irás bater em retirada também? Sama não fugiu. Ele resoluto resolveu enfrentar os filisteus. Sama, o defensor. Precisamos defender os nossos princípios. Defender os nossos valores. Defender a doutrina de Deus, que a Bíblia diz que é sã. A doutrina é saúde. A doutrina é saúde para nós. E eu gosto de dizer que as doutrinas que nós defendemos, elas têm duas características principais. A doutrina, ela é universal,
e a doutrina ela é atemporal. Qual é o sentido disso? O que é doutrina aqui em Pedra Branca é doutrina no Ceará. O que é doutrina no Ceará é doutrina no Brasil. O que é doutrina no Brasil é doutrina em toda a terra, em se tratando das doutrinas de Deus. Agora nós devemos pregar doutrina como doutrina. E por que o pastor está dizendo isso? Porque há quem pregue doutrinas como costumes e há quem pregue costumes como doutrinas. E nós devemos deixar muito claro o que são doutrinas e o que são usos e costumes. A igreja tem doutrinas e a igreja tem o uso e os costumes. As doutrinas são universais. As doutrinas também são atemporais, quer dizer, ela não está sujeita ao tempo. O que era doutrina no tempo de Jesus, ainda é doutrina hoje. O que é doutrina, ou o que era doutrina no tempo dos patriarcas, dos reis, dos juízes, ainda é doutrina hoje, porque as doutrinas são atemporais. Os costumes são o contrário, são locais e são temporais. Qual é o nosso costume aqui no Brasil? É cumprimentar com um aperto de mão. Existem países que utilizam o costume, o ósculo. E a Bíblia apresenta o ósculo santo, mas esse não é o nosso costume. O nosso costume é cumprimentar com um aperto de mão, porque os costumes são locais. O nosso costume, o homem usa uma calça comprida. Mas, por exemplo, na Escócia, um homem usa saia e vai dizer que não é homem. Vá dizer para um escocês que ele não é homem porque ele está de saia. Aí você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Pense num povo historicamente guerreiro e corajoso, é o escocês. É só pesquisar a história, a antropologia humana. Pesquisa sobre a Escócia. Aí você verá qual é o histórico dos escoceses. Mas é o costume deles. Quer dizer, o costume, irmão, é local. Aí não adianta querer pregar costume como doutrina. Querer pregar doutrina como costumes. Nós devemos ensinar à igreja as doutrinas, mostrar para a igreja os bons costumes que nós não mudamos. A igreja tem os seus usos e costumes. Pelo menos a nossa instituição tem. Ainda que alguém não a pratique mais, mas tem. Está tudo registrado. Está registrado em ata. Está registrado no cartório. Está registrado no estatuto da igreja. Está registrado. Hoje, igrejas nossas que querem a emancipação, personalidade jurídica, autonomização, CNPJ, como é a nossa, há 18 anos, o estatuto tem que ir para o judiciário. Já aconteceu, igrejas nossas, o estatuto ficar retido 2 anos,
e o responsável, o magistrado, não endossou o estatuto, porque no estatuto está claro, casamento de um homem com uma mulher. Está claro no estatuto a vedação de casar homem com homem, mulher com mulher. Aí, por causa desse artigo, o magistrado quer barrar, quer ferir os nossos princípios, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Mas nós vamos defender o pedaço de terra, nós vamos defender a nossa fé, nós vamos defender a doutrina e os bons costumes da igreja. Quem pode dizer amém? Amém. A igreja é ortodoxa, é tradicional, é conservadora, e nós vamos manter os marcos antigos que foram colocados pelos nossos pais. Sama decidiu defender o pedaço de terra. Vamos defender a nossa fé, vamos defender os nossos princípios, vamos defender os nossos valores. A mídia, a imprensa, os meios de comunicação atacam a nossa fé, atacam os nossos valores. Dioturnamente, a igreja, ela anda na contramão da vida, mas nós vamos defender os nossos valores, vamos defender a palavra. Como eu disse anteriormente, tudo é a preparação para o governo do anticristo. Você sabia que a ideologia de gênero é plataforma do governo do anticristo? Até porque, ao que parece, dá para deduzir, à luz do texto, que o anticristo será homossexual. Você sabia disso? Está escrito lá no livro de Daniel que ele não terá respeito ao amor das mulheres. É uma dica, não é? Diz a Bíblia no livro de Daniel que o anticristo, quando estiver no governo durante a grande tribulação, não terá respeito ao amor das mulheres. Aí a pessoa faz uma pesquisa mais detalhada nos originais e a pessoa vai chegar à conclusão disso que eu acabei de dizer. É plataforma do governo do anticristo. Mas a igreja, ela vai continuar defendendo os seus valores, os seus princípios, as suas normas, a palavra de Deus, assim como Samar. E a Bíblia diz: e o Senhor operou um grande livramento. Precisa de coragem, irmãos, hoje, precisa de coragem para defender a fé. Precisa de coragem para defender os valores cristãos, para defender a moralidade, a castidade, a virgindade, a fidelidade conjugal. Precisa coragem, porque o pecado está banalizado. A pergunta de Jesus ainda ecoa: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa pergunta não cala. Esta pergunta é estridente, é eloquente. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura achará fé no meu coração? Achará fé no teu coração? Achará fé na nossa vida? Ou será que já estaremos camuflados como camaleão? O camaleão vai mudando a pele de acordo com o ambiente. Assim é o crente que não tem compromisso com Deus. É como o camaleão. É de acordo com o ambiente, a conveniência, a circunstância.
Mas o salvo, eu não vou dizer o crente, o salvo é luz do mundo, é sal da terra, ele brilha no meio das trevas. Ele defende o seu pedaço de terra, ele defende as lentilhas, defende os seus princípios, os seus valores, a sua fé, aquilo em que ele acredita. Estamos, de fato, preparados, como Sama, para enfrentar a multidão de filisteus? Os incircuncisos filisteus estão em toda parte combatendo a nossa fé. O texto fala: e depois dele, Sama, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Naquele tempo, irmão, o povo fugiu. Não fuja. Não fuja, enfrente o filisteu. Em nome do Senhor Deus dos exércitos. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Defenda a sua fé, defenda os seus valores, defenda os seus princípios, defenda aquilo que você acredita. E feriu os filisteus. E o texto termina de maneira maravilhosa. E o Senhor operou um grande livramento. Você acredita nos livramentos de Deus? Ele ainda opera livramentos. Ele livrou o homem diante de 800. Ele livrou outro diante de 300. E ele livrou Sama diante de uma grande multidão de filisteus. Ele livra os sinceros. Ele livra os fiéis. Paulo até diz: nós estamos habituados a fazer a leitura normativa da celebração da Santa Ceia. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 34. Mas seria bom a pessoa ler o 19 antes. E o 19 é interessante. Paulo diz: e até importa que entre vós haja heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Não é interessante uma palavra dessa? Paulo diz, 1 aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 19. E até importa que entre vós haja heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Já tem igreja dita evangélica casando homem com homem, casando mulher com mulher. Até importa que entre vós haja heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Se nós não defendermos a nossa fé, os nossos valores, vai ser proibido no Brasil dizer uma palavra dessa. E quem disser, correrá o risco de ir para a cadeia. É isto o que o socialismo prega. É isso o que o comunismo prega. É isto o que os partidos de esquerda pregam e propagam em todo o Brasil. Mas chegou a hora, já está passando a hora de nós nos levantarmos como Sama e defender o pedaço de terra, e defender a nossa fé,
e defender os nossos valores, e defender os nossos princípios, ainda que, como João Batista, seja necessário cortar a cabeça. Mas a nossa salvação é inegociável. Pelo menos eu vou dizer, a minha salvação é inegociável. Eu vou defender o pedaço de terra. Eu vou defender, está cheio de lentilhas. Alguns podem não valorizar, alguns podem até não gostar, mas está cheio de lentilhas, é o pedaço de terra. Eu vou defender e vamos enfrentar os filisteus em nome de Jesus. E os que são sinceros abraçarão a causa. Até importa que entre nós, eu não vou dizer entre vós, Paulo, não. Eu vou dizer entre nós. Até importa que entre nós haja heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Quem pode dizer amém? Palavra fiel e digna de toda aceitação.